Olá galera, vamos começar hoje um novo assunto, número de oxidação, também conhecido como NOx. Número de oxidação, pessoal, é a carga do elemento. Imagine o seguinte, eu tenho esse composto cloreto de sódio. Nós sabemos que a ligação aqui é iônica, metal e ametal. Se a ligação é iônica, ocorre transferência de elétrons. O metal cede, o ametal recebe. O sódio cede um elétron e fica com a carga mais 1. O cloro recebe um elétron, fica com a carga menos 1. Então, pessoal, essa carga aqui é nada mais, nada menos do que o NOx do elemento. Então, o número de oxidação é a carga do elemento. Imagine aqui o HCl. A ligação aqui não é iônica. Hidrogênio com a metal, a ligação é covalente. Há compartilhamento de elétrons. E nós vimos que o par de elétrons vale simultaneamente para os dois átomos. Mas apesar de haver compartilhamento de elétrons, esse par de elétrons fica mais próximo do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Como o par de elétrons fica mais próximo do cloro, isso faz com que ele fique polarizado negativamente. Como ele se afasta do hidrogênio, faz com que o hidrogênio fique polarizado positivamente. Então, pessoal, isso é que é o NOx de um elemento, é a carga dele. É o número de elétrons que ele vai ceder, receber ou compartilhar. Pessoal, a tabela periódica tem mais de 100 elementos e a maioria deles tem NOx variável. Então, para facilitar a gente achar o NOx de um determinado elemento num composto, nós temos que gravar o NOx de alguns elementos que são fixos, para a partir dos NOx desses elementos, encontrarmos o NOx dos demais elementos. Então fiquem atentos a essas regras, pessoal. Os metais alcalinos e prata, quando combinados, têm sempre o NOx mais 1. Lembrando que os metais alcalinos são os elementos que na tabela periódica são na família 1A. Os alcalinos terrosos e zinco, quando combinados, têm sempre o NOx mais 2. Lembrando que os alcalinos terrosos são os elementos que na tabela periódica são na família 2A. Pessoal, o alumínio tem o NOx mais 3, elemento da família 3A. O hidrogênio é geralmente mais 1. Pessoal, quando eu digo que o hidrogênio é geralmente mais 1, significa que tem exceção, mas ainda vou falar nessa aula de hoje sobre as exceções. Mas por enquanto grave isso, o hidrogênio é geralmente mais 1. E o oxigênio é geralmente menos 2, significa que também tem exceção. Os elementos da família 7A no final da fórmula tem o NOx menos 1. Os elementos da família 6A no final da fórmula, geralmente o NOx é menos 2. Então, pessoal, você não pode esquecer, 1A e prata mais 1, 2A e zinco mais 2, 3A mais 3. Hidrogênio geralmente mais 1, oxigênio geralmente menos 2. Não esqueçam isso. 6A, pessoal, 7A no final da fórmula é menos 1. Por que isso? Se ele está em 7A, tem 7 elétrons na última camada. Para adquirir estabilidade, a tendência é receber 1. Por isso que a carga é menos 1. 6A tem 6 elétrons na última camada. Para adquirir estabilidade, para ficar com 8, a tendência é receber 2. Por isso que a carga é menos 2. Pessoal, continuando aqui a aula de NOx, nós vimos aí até o item número 7. Vamos ver aqui o item número 8. Todo átomo isolado ou substância simples, o NOx é 0. Todo átomo isolado ou substância simples, o NOx é 0. Toda molécula, pessoal, toda molécula deve ser eletricamente neutra. Toda molécula deve ser eletricamente neutra. Toda molécula deve ser eletricamente neutra. Pessoal, o que é que significa dizer que toda molécula deve ser eletricamente neutra? Que a soma algébrica dos NOx tem que ser igual a 0. Em outras palavras, o total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas
negativas. Toda molécula tem que ser neutra. No íon simples, pessoal, o NOx é a própria carga. No íon simples, o NOx é a própria carga. Pessoal, o que vem a ser um íon simples é aquele que só tem um elemento. Ou seja, se a carga dele é mais 1, o NOx é mais 1. Se a carga é menos 2, o NOx é menos 2. Se a carga é mais 3, o NOx é menos 3. É a própria carga. Íon composto, pessoal, é aquele que tem mais de um elemento. No íon composto, a soma dos NOx, no íon composto, a soma dos NOx deve ser igual à carga do íon. No íon composto, a soma dos NOx deve ser igual à carga do íon. Ou seja, pessoal, se eu tenho um íon composto com a carga mais 1, significa que a soma dos NOx desses elementos que fazem parte desse íon, a soma algébrica dos NOx tem que dar mais 1. Se a carga do íon é menos 2, a soma algébrica dos NOx desses elementos tem que dar menos 2. Se é mais 3, tem que dar mais 3, e assim sucessivamente. Pessoal, ferro pode ter NOx mais 2 e mais 3, quando combinados. Ouro pode ter NOx mais 1 e mais 3. E mercúrio e cobre podem ter NOx mais 1 e mais 2. Mercúrio e cobre podem ter NOx mais 1 e mais 2. Pessoal, nós vimos na regra número 4 que o NOx de hidrogênio é geralmente mais 1. Eu ainda falei para vocês, se é geralmente é porque tem exceção. Qual é a exceção do hidrogênio, pessoal? O hidrogênio nos hidretos metálicos tem um NOx menos 1. E o que são hidretos metálicos? São compostos binários de hidrogênio mais metal. Pessoal, composto binário é aquele que tem dois elementos, correto? Então, no caso dos hidretos metálicos, o elemento ligado ao hidrogênio tem que ser um metal. Então, sempre que isso acontecer, o NOx do hidrogênio vai ser menos 1. É binário, tem o hidrogênio ligado ao metal, então o NOx dele é menos 1. É binário, tem o hidrogênio ligado ao metal, então o NOx dele é menos 1. Nos hidretos metálicos é menos 1. Pessoal, nós vimos na regra número 5 que o NOx do oxigênio é geralmente menos 2. Também tem exceção, seja geralmente. Primeira exceção, nos peróxidos, pessoal, o NOx do oxigênio é menos 1. E o que são peróxidos? São compostos binários, lembre, dois elementos, que apresentam o grupamento O2, tem que ter sempre o grupamento O2, e ele tem que estar ligado a elemento da família 1A ou 2A. Pessoal, se você analisa aqui a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, vocês reparem que eu tenho um composto binário, hidrogênio e oxigênio, tem o grupo O2, e o elemento que está ligado a ele é o hidrogênio, um elemento da família 1A. Então, nesse caso, o NOx do oxigênio vai ser menos 1. CO2 é binário, dois elementos, cálcio e oxigênio, tem um grupamento O2 e o elemento que está ligado a ele, o cálcio, está na família 2A. Nesse caso, o NOx do oxigênio é menos 1. Então, não esqueça, pessoal, composto binário, hidrogênio mais metal, hidrogênio é menos 1. Composto binário que tem um grupo O2 ligado a 1A ou 2A, o oxigênio é menos 1. Pessoal, nós vimos na regra número 16 que o oxigênio nos peróxidos tem um NOx menos 1. O oxigênio nos superóxidos tem um NOx menos meio. Agora, pessoal, o que são superóxidos? São compostos binários, quer dizer, dois elementos, que apresentam um grupo O4, lembre que nos peróxidos o grupo é O2, ligado a um metal alcalino ou alcalino terroso. Pessoal, se vocês prestarem atenção, quando eu falei nos peróxidos, o grupo O2 está ligado a um A e 2A. Aqui eu não botei um A ou 2A, botei metal alcalino ou alcalino terroso. Poderia perguntar, mas por que isso não é a mesma coisa? Não. Quando eu coloco um A, eu estou incluindo o hidrogênio. Quando eu coloco metal alcalino, eu estou excluindo o hidrogênio. O que é que significa? Que o hidrogênio forma peróxido. Nós vimos aí, água oxigenada, é um peróxido.
mas ele não forma superóxido. Essa é a diferença. Pessoal, reparem aqui o composto Na2O4. É binário, tem 4 átomos de oxigênio e o elemento ligado a ele, sódio, é um metal alcalino. Olha o composto CaO4. É binário, tem 4 átomos de oxigênio e o elemento ligado a ele é um alcalino terroso, cálcio. Então, sempre que tiver isso, composto binário, 4 átomos de oxigênio ligado a metal alcalino ou alcalino terroso, é um superóxido. E aí o NOx do oxigênio é -meio. Regra número 18. No composto OF2, o NOx do oxigênio é +2. Pessoal, é o único caso em que o oxigênio é positivo. Por quê, boy? Porque o flúor é o único elemento que consegue ser mais negativo do que o oxigênio. Então, o único caso em que o oxigênio é positivo é quando ele está ligado ao flúor. O NOx dele é +2. Pessoal, não esqueçam essas exceções. Hidrogênio nos hidretos metálicos é +1, que é um hidreto metálico, composto binário de hidrogênio mais metal. Oxigênio nos peróxidos tem um NOx -1, que é peróxido, composto binário, que tem um grupo O2 ligado a um A ou 2A, -1. Nos superóxidos, o NOx do oxigênio é -meio, que é superóxido, composto binário, tem um grupo O4 ligado a metal alcalino ou alcalino terroso. No composto OF2, o NOx do oxigênio é +2, porque o flúor consegue ser mais eletronegativo do que o oxigênio. Pessoal, concluindo a parte teórica de NOx, vamos ao item número 19. Para os elementos dos grupos 4A, 5A, 6A e 7A, o NOx varia de N-8 a mais N, onde N representa o número do grupo. Ou seja, se um elemento está no grupo 4A, o número do grupo é 4. Olha bem, o NOx varia de N-8 a mais N. N é o número do grupo. Qual é o número do grupo aqui? 4. 4 menos 8 dá -4. -4A mais N. N é o número do grupo. Qual é o número do grupo? 4. Ou seja, se um elemento está na família 4A, o NOx dele varia de -4 a +4. Ou seja, o menor NOx que ele pode ter é -4 e o maior é +4. Entre -4 e +4 ele pode ser qualquer valor, inclusive 0. Se um elemento está na família 5A, o número do grupo é 5. Então 5 menos 8 dá -3. -3A mais N. N é o número do grupo. Qual é o número do grupo? 5. Ou seja, se um elemento está no grupo 5A, o NOx varia de -3 a +5. Se ele está em 6A, qual é o número do grupo? 6. 6 menos 8 vai dar -2. -2A mais 6. Ou seja, o menor NOx dele é -2 e o maior mais 6. Repetindo, entre -2 e mais 6 ele pode ser qualquer valor, inclusive 0. -1, -2, -1, 0, +1, +2, qualquer valor. Se ele está em 7A, o número do grupo é 7. 7 menos 8 vai dar -1. -1A, número do grupo 7. -1A mais 7. Então, pessoal, vocês perceberam, pessoal, que o maior NOx que um elemento pode ter corresponde ao número do grupo. 4A mais 4, 5A mais 5, 6A mais 6, 7A mais 7. O aluno vai dizer, pô, a gente tem que gravar essas 19 regras. Rapaz, repare que a coisa não é tão complicada. Vamos ver? 1A, qual é o NOx de 1A? Foi visto aí, regra número 1, mais 1. 2A mais 2. Alumínio está em 3A mais 3. Então, repare como é fácil. 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3. De 4A em diante, pessoal, você faz o seguinte, o maior é o número do grupo, mais 4. E o menor é o número de elétrons que ele precisa para adquirir estabilidade. Se ele está em 4A, tem 4 elétrons na última camada. Para adquirir estabilidade, ele precisaria ganhar 4, então fica -4. Se ele está em 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Para adquirir estabilidade, tem que ganhar 3, tem que ficar com 8, então -3. Se ele está em 6A, tem 6 elétrons na última camada. Para adquirir estabilidade, tem que ganhar 2 para ficar com 8, então por isso que é -2. Se ele está em 7A, tem 7 elétrons na última camada. Para adquirir estabilidade e ficar com 8, tem que ganhar 1, por isso que é -1. Então, pessoal, repetindo, 1A mais 1,
2A mais 2, 3A mais 3, correto? 4A varia de menos 4 a mais 4, 5A varia de menos 3 a mais 5, 6A varia de menos 2 a mais 6, 7A varia de menos 1 a mais 7. Pessoal, concluindo aqui, número de oxidação, dar os NOx dos elementos assinalados. Eu quero saber o NOx do fósforo nesse composto. Vamos lá. Eu já falei para vocês que hidrogênio, em qualquer composto, é mais de 2 elementos, é mais 1, e o oxigênio é menos 2. Então, hidrogênio mais 1 vezes 4 mais 4. Oxigênio menos 2 vezes 7 menos 14. Menos 14 mais 4. Para que dê zero, aqui tem que ser mais 10. E mais 4 com mais 10 fica mais 14, com menos 14, zero. Mais 10. Mas repare que eu tenho 2 átomos de fósforo. Então, é mais 10 para 2 átomos. Então, cada átomo, na realidade, é mais 5. Quero saber o NOx do cromo aqui. Potássio está na família A. Nós vimos aí regra número 1. Elemento da família A, o NOx é mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Oxigênio, menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 14 mais 2. Para dar zero, que tem que ser mais 12. Mais 2 com mais 12, mais 14. Mais 14 com menos 14 dá zero. Só que é mais 12 para 2 átomos. Então, cada átomo vai ser mais 6. Eu quero saber, pessoal, o NOx do oxigênio aqui. Repare. Composto binário com grupo O2 ligado a elemento da família A. Então é peróxido. Se é peróxido, o NOx dele é menos 1, é exceção. Pessoal, qual o NOx do hidrogênio aqui? Composto binário de hidrogênio mais metal. Então é um hidreto metálico. Se é hidreto metálico, o NOx de hidrogênio não vai ser mais 1, vai ser menos 1. CaO4, composto binário que tem 4 átomos de oxigênio ligado a um alcalino terroso. É um superóxido. Se é superóxido, o NOx do oxigênio é menos meio. Pessoal, agora preste bem atenção a isso aqui. Quando tem parênteses, qual é o artifício que você vai usar? Esse índice que está aqui embaixo, fora do radical, é a carga do elemento que está fora do parênteses. Ou seja, esse 2 é a carga do cálcio, mais 2. E o índice do cálcio, 3, é a carga do elemento que está, é a carga do radical PO4. Então, esse 3 aqui é a carga do radical PO4, ou seja, esse radical PO4 tem a carga menos 3, ou seja, é um íon composto isso aqui. Em outras palavras, a soma dos NOx aqui vai ter que dar menos 3. Oxigênio é menos 2 vezes 4, menos 8. Para que dê menos 3, aqui vai ser mais 5. E menos 8 com mais 5 fica menos 3. Fósforo vai ser mais 5. Fique atento aqui, o mesmo raciocínio. Esse 2 aqui é a carga do cobre, mais 2. O índice do cobre, se não tem índice, é 1. O índice do cobre é a carga do radical, quer dizer que a soma dos NOx aqui vai ter que dar menos 1. Oxigênio menos 2 vezes 3, menos 6. Para que dê menos 1, vai ter que ser mais 5. Menos 6 com mais 5 dá menos 1. Pessoal, mesmo artifício. Esse 3 é a carga de quem? Do alumínio. 2 do alumínio é a carga do radical, menos 2. Ou seja, a soma dos NOx aqui tem que dar menos 2. Oxigênio menos 2 vezes 4, menos 8. Para que dê menos 2, aqui vai ter que ser mais 6. Menos 8 com mais 6 dá menos 2. Enxofre vai ser mais 6. Galera, estou mandando uma lista de exercícios para vocês. Façam essa lista com calma. Vou botar exemplos mais complexos para obrigar vocês a raciocinarem. Botar uns exemplos mais complexos. E logo em seguida, 1, 2 dias depois, eu faço o gabarito comentado dessa lista. Então vai seguir o assunto todo, a aula toda, isso aí, mais a lista de exercícios. Vou dar 1 dia ou 2 para vocês fazerem a lista. Repito, vou botar questões mais complexas. E em seguida eu faço a correção, gabarito comentado. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.